Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Temos em mãos um guia de estudos para concursos sobre arquitetura orientada a serviço, a famosa SOA, e vamos tratar isso aqui como um mapa do tesouro. A missão é encontrar as joias escondidas, sabe? Aqueles insights que separam quem passa de quem fica pelo caminho. E, claro, desarmar as armadilhas que as bancas examinadoras adoram colocar. Adorei a analogia. E é exatamente isso. Este material não é para se tornar um arquiteto de software sênior em, 30 páginas. O foco é tático. É sobre entender a mentalidade da banca, identificar os padrões das questões e saber onde a maioria dos candidatos escorrega. A gente vai dissecar os princípios, os componentes e a grande confusão moderna: SOA versus microserviços. Ótimo. Então vamos começar a cavar. O guia abre falando do problema fundamental que a SOA veio resolver. E parece que a palavra-chave é uma dor de cabeça que toda grande empresa conhece: integração. Exatamente. Pensa no cenário de uma empresa grande, lá nos anos 90 e início dos 2000. Você tem um sistema de faturamento que roda numa plataforma, um de estoque em outra, um CRM que é de um terceiro fornecedor. É um verdadeiro zoológico de tecnologias. E fazer tudo isso conversar devia ser um pesadelo. Um pesadelo. Um emaranhado de conexões ponto a ponto, frágeis, caríssimas de manter. A SOA surge como uma filosofia para organizar essa bagunça. A ideia é: e se em vez de conectar os sistemas, a gente expusesse as funcionalidades de cada um como um serviço padronizado? Ah, entendi. Então, o sistema de faturamento não oferece mais acesso ao banco de dados X. Ele oferece um serviço chamado gerar fatura. E qualquer outro sistema, novo ou velho, pode consumir esse serviço sem precisar saber como ele funciona por dentro. É a essência da coisa, o que nos leva direto ao primeiro pilar que o material martela sem parar: baixo acoplamento. Certo, baixo acoplamento. Na teoria faz todo sentido. Os serviços têm que ser independentes. Mas, assim, na prática, o que isso realmente significa? A analogia que sempre me vem à cabeça é a das peças de Lego. E é a melhor analogia possível. É perfeito. Em um sistema fortemente acoplado, tudo é colado com um super cola, sabe? Se você precisa mudar uma pecinha, você quebra a estrutura inteira. No baixo acoplamento da SOA, os serviços são como peças de Lego. Você pode substituir o serviço calcular imposto por uma versão nova e mais eficiente, e desde que ele cumpra o mesmo contrato, o resto do sistema nem percebe a mudança. E esse é um ponto crítico para provas, né? Crítico. É muito comum ver uma afirmativa dizendo que, para garantir a integridade, os serviços SOA devem ser fortemente acoplados. É uma armadilha clássica que busca inverter o princípio fundamental. Entendi. É a pegadinha do contra. Ok. Então temos esses serviços independentes, como Legos. Mas como a gente gerencia esse monte de peças? O guia apresenta uma tabela com vários atores: o provedor de serviço, o consumidor, e uma peça que sempre parece ser o centro do universo SOA, em qualquer diagrama: o ESB, o Enterprise Service Bus. Ah, o famoso USB. Ele é o grande maestro, o hub central. Imagina ele como um carteiro super inteligente e poliglota. Se um serviço fala XML e outro só entende JSON, o USB faz a tradução no meio do caminho. Se uma mensagem precisa ir para 3 serviços diferentes dependendo de uma regra de negócio, o USB faz o roteamento. Ele simplifica tudo então. Evita que cada serviço precise saber como se conectar com todos os outros. Isso, ele simplifica muito. Parece essencial. Se ele faz tudo isso, por que alguém não usaria um? E aqui vem o detalhe que, segundo o material, derruba talvez 90% dos candidatos. A gente vê o USB em todos os diagramas e assume que ele é o coração obrigatório da SOA. Mas a verdade é que ele é tipo um acessório de luxo. Um componente poderoso, mas totalmente opcional. Peraí. Quer dizer que uma arquitetura pode ser perfeitamente SOA sem nunca ter um USB?
Perfeitamente. Você pode ter serviços se comunicando diretamente. Não é tão comum em implementações corporativas gigantescas, justamente porque o USB resolve muitos problemas, mas do ponto de vista conceitual, ele não é um requisito. Uma questão de prova que afirma toda implementação SOA exige o Enterprise Service Bus está categoricamente errada. Uau! Entender que ele é um facilitador e não um pilar muda o jogo na hora de analisar as questões. Essa é uma daquelas informações que valem ouro. Outro termo que o guia destaca é o contrato de serviço. Isso me soa como algo burocrático, quase jurídico. É só um nome chique para documentação ou tem algo mais aí? Tem muito mais. Não é só documentação, é a identidade formal do serviço. É um acordo rígido. Pensa no contrato como o cardápio de um restaurante. Ele te diz exatamente quais pratos, que são as operações, estão disponíveis. Quais ingredientes, os dados de entrada, você precisa fornecer. E o que você vai receber no final. Os dados de saída. Exato. E esse contrato, geralmente escrito em linguagens formais, como WSDL para serviços SOAP, é o que garante a interoperabilidade. Sem um contrato claro e estável, o baixo acoplamento que a gente falou antes vai por água abaixo. Porque se o chefe muda o cardápio todo dia sem avisar, os clientes ficam perdidos. Exatamente. A falta de um contrato bem definido é um dos erros de implementação mais comuns e compromete toda a promessa de reutilização. Falando em promessas, essa ideia de um barramento central, o USB, que coordena tudo, me parece ser justamente o ponto que cria o maior contraste com a arquitetura que todo mundo fala hoje em dia, os microserviços. Eles não nasceram de uma filosofia quase oposta? Você tocou no ponto nevrálgico. A comparação entre SOA e microserviços é, talvez, a área mais cobrada e mais confusa em concursos hoje. E sim, a filosofia é radicalmente diferente. O guia tem uma tabela comparativa fantástica sobre isso. A SOA nasceu para integrar sistemas monolíticos e heterogêneos que já existiam. O foco era a reutilização em nível corporativo. Os serviços podiam ser grandes, sabe? Encapsulando um processo de negócio inteiro. Enquanto os microserviços... Os microserviços nasceram para outra finalidade: agilidade no desenvolvimento e escalabilidade de novas aplicações. O foco não é compartilhar um serviço entre toda a empresa, mas sim ter equipes pequenas e autônomas donas do seu próprio serviço de ponta a ponta. Cada microserviço faz uma única coisa e a faz muito bem. A analogia que o guia me inspirou a pensar foi a seguinte. SOA é como um grande supermercado. Você tem a seção de açougue, a de padaria, a de hortifruti. Todas são grandes e compartilham a mesma infraestrutura e gestão central, o USB, para funcionar. Já os microserviços são como uma rua comercial de bairro. Gosto disso, continue. Você tem a padaria artesanal, o açougue boutique, a loja de queijos. Cada um é pequeno, independente, tem seu próprio dono, seu próprio estoque. E eles se falam diretamente quando precisam. O restaurante compra o pão da padaria. Mas não existe um gerente da rua controlando tudo. Essa analogia é perfeita e capta a principal diferença na comunicação. A SOA, com seu ESB, tende a ter uma comunicação centralizada, um hub. Os microserviços favorecem uma comunicação descentralizada, mais leve, geralmente via APIs REST. E outro ponto crucial que a tabela destaca é o gerenciamento de dados. Em SOA, é comum que vários serviços compartilhem o mesmo banco de dados corporativo. Em microserviços, a regra de ouro é: cada serviço tem seu próprio banco de dados. Isso garante autonomia total. O que também significa que, se o banco de dados da padaria artesanal cair, o açougue boutique continua funcionando normalmente. Aumenta a resiliência do sistema como um todo. Precisamente. Então, para a prova, a síntese é: SOA foca em integração e reutilização corporativa com serviços mais abrangentes e governança centralizada. Microserviços focam em agilidade e independência, com serviços finamente granulados e governança descentralizada.
Um não é uma versão melhor do outro, tá? Eles resolvem problemas diferentes. Certo. Agora vamos para a parte que eu mais gosto, a seção de pegadinhas e erros comuns em provas. O guia é impiedoso aqui. O primeiro grande erro conceitual: confundir SOA com Web Services. É o erro número 1. É fundamental entender a diferença de abstração. SOA é a filosofia, o modelo arquitetural, é a planta baixa do prédio. Web Services, usando tecnologias como SOAP ou REST, são uma das possíveis ferramentas para construir esse prédio. São os tijolos e o cimento. Ou seja, eu posso usar os tijolos, os Web Services, para construir algo que não é o prédio da planta, a SOA. Exato. É possível ter Web Services que não seguem nenhum princípio da SOA. E é possível implementar SOA com tecnologias que não são estritamente Web Services, como mensageria, por exemplo. Confundir o que, a arquitetura, com o como, a tecnologia, é a armadilha mais antiga do livro. E falando em tecnologia, outro ponto que o guia bate bastante: achar que SOA é sinônimo de SOAP, aquela tecnologia mais antiga, baseada em XML. Eu confesso que, por muito tempo, eu mesmo associei SOA a esses web services pesados e complexos. É uma associação histórica, porque eles cresceram juntos, mas conceitualmente está errada. A arquitetura SOA é agnóstica à tecnologia. Ela pode ser implementada com SOAP, que é um protocolo mais robusto, com segurança e transações embutidas, ótimo para integrações críticas, mas também pode ser implementada com REST, que é uma abordagem mais leve, mais simples, baseada em HTTP, que dominou o mundo das APIs web e mobile. A escolha depende do requisito, então. Exatamente. A prova vai tentar te enganar, dizendo que SOA obrigatoriamente utiliza o protocolo SOAP, e isso está redondamente errado. Perfeito. O guia também traz um mini quiz rápido, estilo certo ou errado. Um dos itens me chamou atenção. O UDDI é o componente responsável por executar o serviço SOAP. O gabarito diz errado. Por quê? Porque o UDDI não executa absolutamente nada. Ele é um catálogo, uma páginas amarelas de serviços. A função dele é permitir que uma aplicação descubra onde encontrar um serviço e como falar com ele. Você consulta o UDDI e ele te entrega o endereço e o manual de instruções, que é o contrato WSDL, do serviço que você procura. Quem executa mesmo é o provedor de serviço. Isso. O DDI é a clássica pegadinha de confundir o índice do livro com o conteúdo do capítulo. Ele te diz em qual página a história está, mas ele não a conta para você. Exatamente. E as bancas adoram essa confusão de papéis. A dica para memorizar é pensar no D de UDDI como diretório ou discovery. Ele descobre, não executa. Brilhante. Para fechar essa sessão de pegadinhas, temos uma dupla de conceitos com nomes bem poéticos: orquestração e coreografia. O que eles significam nesse universo? Esses nomes são ótimos porque as metáforas funcionam perfeitamente. Na orquestração, você tem um controlador central, um maestro. Esse maestro tem a partitura completa do processo de negócio e dita a ordem das coisas. Ele chama o serviço A, os violinos, espera a resposta, pega esse resultado e chama o serviço B, os metais, e assim por diante. É um fluxo de controle explícito e centralizado. O USB, que a gente mencionou, é frequentemente usado como esse maestro. E na coreografia, imagino que não tenhamos um maestro no palco. Então é um caos organizado. Quem está no comando? Ninguém e todo mundo. Na coreografia, não há um controlador central. Os serviços são como dançarinos que conhecem seus passos e reagem aos movimentos dos outros. Um serviço publica um evento, por exemplo, pedido criado. Outros serviços que estão interessados nesse evento reagem de forma independente. O serviço de pagamento ouve o evento e inicia a cobrança. O de estoque ouve o mesmo evento e reserva o produto. Ah, entendi. Eles se coordenam através de eventos, sem que ninguém precise dizer a eles o que fazer a seguir. Isso. Então, orquestração é comando e controle, enquanto coreografia é reativa e distribuída. A primeira é mais fácil de monitorar, porque você só precisa olhar para uma extra, mas a segunda é mais resiliente e desacoplada,
porque os dançarinos não dependem de uma figura central. Resumo impecável. E saber essa diferença é crucial, pois as bancas adoram criar cenários e perguntar qual dos dois padrões se aplica. Prova com base em tudo que vimos neste guia. Quais seriam os itens indispensáveis? O próprio guia faz um ótimo resumo tático no final. Eu diria que são 4 pontos essenciais. Primeiro, memorize os mantras. SOA promove reutilização, interoperabilidade e baixo acoplamento. Essas 3 palavras respondem a muitas questões. Ok. Primeiro os mantras. E o segundo? Segundo, entenda os papéis dos componentes sem cair nas armadilhas. O ESB é um facilitador opcional, um power-up, não requisito. E o UDDI é um catálogo de descoberta, não um executor. Terceiro e quarto. Terceiro, resolva isso antes de entrar na duenagem e não aplique SOA se você não tiver uma necessidade. A partir desse momento, ignore os detalhes operacionais. E a quarta? A quarta é a que você detalha primeiro. Você tem que entender a solução completa para ajudar o cliente em todas as fases e não entrar na discussão quando o cliente já entregar um conceito ou uma solução pré-definida. Você precisa conhecer o panorama para poder conversar com o cliente. Terceiro, domine a dança. Saiba a diferença clara entre o controle centralizado da orquestração, que é o maestro, e a interação distribuída e reativa da coreografia, os dançarinos. E por último, o ponto da flexibilidade. SOA é um conceito arquitetural, não está amarrado a uma tecnologia específica. Pode ser SOP, pode ser REST, pode ser outra coisa. Não se deixe limitar. Perfeito. Acho que conseguimos extrair o néctar do guia. A abordagem não é só entender o conceito, mas entender como as bancas pensam sobre o conceito e onde elas criam as armadilhas. Exatamente. E isso levanta uma questão interessante, para além da prova, né? O material com muita propriedade desenha linhas bem claras entre SOA e microserviços para facilitar o entendimento e a resposta nas questões. Mas no mundo real, a fronteira é sempre tão nítida assim? Essa é a reflexão final que fica. Na teoria, a distinção parece clara, mas no mundo real, uma grande empresa com décadas de história não acaba virando um Frankenstein arquitetural, com um pouco de SOA aqui para integrar os sistemas legados e uns microserviços ali para os novos apps. E como essas duas filosofias, esses dois mundos tão diferentes, um com seu barramento central e outro com sua comunicação descentralizada, conversam na prática sem virar um caos completo. É aí que a teoria dos concurseiros encontra a complexidade da engenharia do mundo real.